TunePocket.com. Fala galera, beleza? Estamos aqui no segundo episódio do The Bru Podcast. Eu sou Arthur Machado e eu tô aqui com meu colega Bruno. Fala aí, Bruno. Salve, salve família. Primeira coisa, eu gostaria aqui de agradecer, né, ao convite novamente para estar aqui nesse podcast. A última vez foi muito bom estar aqui. Eu agradeço por ter um novo convite e queria falar para vocês aqui que hoje a gente vai discutir novamente sobre algumas ideias aí. É muito legal. Hoje a gente vai falar sobre fake news. E aí, Bruno, você tem alguma experiência engraçada com fake news, talvez ridícula? Olha, uma fake news Sim. assim que eu lembro de ter visto foi uma em que um dos filhos do presidente, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro, ele postou uma foto que era editada falsamente da ativista sueca, né, a Greta Thunberg, para meio que ofender e denigrir a imagem dela, onde ele trocou uma imagem que ela estava ali comendo num trem, por exemplo, que estava uma floresta atrás, ele trocou por uma imagem de crianças passando fome, por exemplo, que na tentativa de denegrir a imagem dela, que óbvio não deu certo. E você tem É, alguma para contar? Assim? olha, eu lembro de coisas mais recentes, né? Ultimamente teve bastante polêmicas de fake news no TikTok, né? Que é a nova rede social que explodiu aí na pandemia. E muitos influenciadores gravam vídeos sobre o conteúdo sem conferir se o que eles vão falar é verdade. Aí eles acabam expondo fake news e começou as pessoas que realmente são especialistas no assunto desmentir esses influenciadores. O que começou a gerar uma grande treta da comunidade de TikTok. Mas você, Bruno, você lembra para você, quando que Eu acho começou as fake que news assim, assim que no esse Brasil movimento e de no fake mundo? news, assim, levando para um lado do Brasil, assim, ele começou a ter grande impulsão, assim, começaram a falar, tipo, do termo assim, fake news, dispersão de fake news, toma cuidado com os fake news, principalmente ele quando foi chegando perto ali das eleições, ali 2017, 2018, que foi o resultado da eleição, então foi bastante Até abordado o porque tema. já tinha histórico de interferência, né, nos Estados Unidos, com a eleição do Trump, que foi conhecida como a eleição das fake news e que ele usava muito as redes sociais também, e acabou acontecendo no Brasil com o Bolsonaro, que foi o presidente eleito por causa do Facebook, né? Exatamente. Mas as fake news nas eleições, elas contribuíram muito mesmo para a eleição do Bolsonaro, como eu já falei aqui. Exatamente. Não só a eleição dele também, dele, de toda a chapa dele, dos apoiadores ali, até dos filhos, porque todos eles se muniam desse mecanismo para angariar votos. E essas fake news vêm vindo desde daquela época e nunca saíram do foco da mídia, né? Os jornais sempre continuam alertando sobre as fake news e elas cada vez mais vêm aumentando. Até mesmo, É, desculpa aí fazer uma interrupção, mas até mesmo o Grupo Globo, por exemplo, criou um site que chama-se Fato ou Fake dentro do site de notícias dele, o G1, que é exclusivamente para ter a checagem das notícias falsas. Ou seja, até isso eles precisaram fazer para minimizar os problemas, assim, vamos dizer. e isso aumentou cada vez mais na época da pandemia, né? Com o estouro da pandemia no início de 2020, Sim. as fake news começaram a aumentar cada vez mais. E tinha muitas engraçadas, né? Sobre chás. Toma esse chá que vai se curar, não vai pegar. Toma esse remédio que você vai pegar e não vai ter efeito O nenhum. vírus não existe. É. E você tem alguma experiência sobre as fake news na pandemia? Olha, uma que foi até meio cômica, assim, de tão que beirou ao ridículo, foi uma que uma vez enviaram lá no grupo da família, assim, que tava lá que alimentos que tinham pH alto serviam para combater o coronavírus, por exemplo. E daí, lá tava citando que, tipo, com pH acima de 5 ou 6 esse alimento já serviria para combater o coronavírus. E lá nessa lista colocava o abacate como um alimento que tinha 15,6 de pH. Daí o que acontece? Só que a escala de pH, ela só vai até o 14. Ou seja, se você comesse o abacate, você morreria, teoricamente, por essa escala que eles fizeram lá. Então não foi Eles não, bem. quem fez não tomou nem cuidado Então, com a escala do, um negócio do crítico, pH, né? Ah, eu tenho uma,
É um tema bem interessante que, nesse contexto da pandemia, como eu sempre morei longe dos meus avós, minha mãe, ela sempre mantém contato com a minha avó. Então, quase todo dia ela liga para ela para conversar, contar como está sendo o dia. E dentro da pandemia, começaram a se falar quase todo dia. E minha avó sempre ligou, quando a minha mãe ligava, uma vez ela começou a contar que um vizinho dela, um amigo, tinha indicado para ela tomar um chá, não lembro do que agora, acho que era gengibre com camomila até, que o Covid-19 ele ia sair do corpo se você tomasse um litro do chá por dia. E colocar uma cabeça de alho em cada canto da casa para proteger do vírus. Aí minha mãe teve que desmentir, né, minha avó, e ela ficou braba ainda com a minha mãe, porque ela acreditou no amigo dela. Resumindo, você já tira o Covid e já faz um trabalho ali também na sua casa. Já espanta os espíritos. Isso. Mas e aí? A Covid-19, as fake news, elas estão aumentando cada vez mais. E na sua opinião, o que seria uma forma de talvez diminuir as fake news? Por quê? As fake news elas são propagadas principalmente, na minha opinião, pelas pessoas que têm pouco acesso à internet. Então ela recebe lá fake news, porque a fake news não é sempre pelas redes sociais, ela é também a boca, como na história da minha avó, um vizinho dela falou para ela escutou e tomou aquilo como verdade. Então, na sua opinião, qual que é a forma mais eficaz de talvez combater a fake news? Eu acho que a forma mais eficaz, por exemplo, não sei se você vai concordar comigo ou não, mas é tipo, você fornecer, além de você fornecer a informação correta para a pessoa, você fornecer para ela uma informação de como ela pode chegar a essa informação correta e de como que ela vai, assim, se utilizar dessa informação correta para poder passar ela para outras pessoas, para poder absorver o conteúdo verdadeiro e realmente Olha, fazer o bom uso dessa notícia, entendeu? olha, eu concordo sim com você, mas eu acho que acrescentando a isso, explicar para essas pessoas que normalmente têm pouco acesso e que recebem o perigo de compartilhar e mandar para frente uma informação que você não tem como conferir se é verdade ou não. Porque é muito perigoso. Se nessa situação de Covid, se a minha avó não tivesse falado pra minha mãe que ela escutou e ela fizesse isso, ela poderia ter morrido, como muitas pessoas acabaram morrendo por causa de fake news, Sim, porque né? nem todas as pessoas tiveram a mesma sorte que a sua avó teve de ter alguma pessoa que soubesse sobre as fake news e que conseguisse orientar ela, tipo, ô, pera aí, não é bem assim, né? É, sim. Mas e aí? Você tem mais alguma história sobre fake news no contexto da sua vida, assim? Hum, Olha, porque pra mim, eu acho que a primeira é que no passado as fake news elas eram montagens mais cômicas, né? Não era tão manipulativo assim. o Por intuito era bem exemplo, mais humorístico mesmo, tipo, o da é, Dilma, tipo, não sei se você já viu o da Dilma, por eu ia exemplo. falar sobre esse da Dilma mesmo, conta Então, aí. hã? Conta aí sobre o da Dilma, eu ia falar. Então, o que eu lembro disso daí é que uma vez, né, a Dilma foi ali com seus apoiadores, né, fazer campanha política lá na cidade de Osasco. E daí ela foi comer um pastel na rua. E daí o pessoal tirou foto dela. E o povo zoeiro da internet naquela época foi lá e substituiu o pastel que ela tava comendo por uma pomba. E ficou como se ela estivesse comendo uma pomba. Então, já era o início de uma montagem com uma notícia falsa, mas tinha um intuito cômico. E na época já foi Porque desmentido, né? porque também era bem óbvio que ninguém ia sair e comer um pombo na rua. Era intuitivo. Sim. Então, e sobre as fake news, assim, o que que você acha que elas têm, assim, impactado, assim, no dia a dia do brasileiro, por exemplo? Porque o brasileiro, ele tem tido contato frequente com as redes sociais, tipo, quase todo dia, quase toda hora, e as redes sociais é um dos principais meios, assim, de dispersão das fake news, por exemplo. O que que Olha, você eu acha acho que disso? impacta bastante. E assim, na minha opinião, eu queria muito que isso não mudasse mais um resultado de uma próxima eleição, que vai ser em 2022. Mas nos dias atuais, eu consumo muito redes sociais, Instagram, YouTube, o próprio TikTok, que eu já dei o exemplo, que eu falei no início do episódio. E
Cara, você vê muitas notícias falsas, dados tirados de contexto. Às vezes o dado até é verdadeiro, só que ele tem um contexto. Aí, se você tirar ele do contexto para argumentar algo que você queira, ele começa a ser uma fake news também. Isso atrapalha muito, né? Fora que como tem um contato diário ali com os brasileiros, não só por político também, mas como agentes da mídia, por exemplo, até mesmo influenciadores digitais têm usado isso daí para influenciar, para realmente manipular os brasileiros ali a tomar certas decisões, a fazer certas atitudes, como por exemplo, um influenciador assim que é popular, ele não usa máscara, fala que ele não vai usar e pronto, acabou. Então, consequentemente, grande parte dos seguidores dele ali que não tiverem essa informação, essa instrução assim para fake news, vão fazer as mesmas coisas que ele tem feito, com uma Ah, forma de manipulação, como se fosse um cabresto, vamos falar assim. cara, hoje em dia é muito difícil acreditar em algo que você vê na mídia. Cara, até grandes sites às vezes erram, compartilham notícias falsas. Então, tipo, você não pode confiar. Às vezes eu escuto, até recentemente, infelizmente, a Marília Mendonça morreu no acidente de avião, né? E eu olhei assim a reportagem e eu não acreditei. Eu falei, putz, mas esse site aí eu não sei se eu vou confiar. Aí eu fui, pesquisei na internet, verifiquei naquele site do G1 e realmente ela tinha morrido. Então, hoje em dia, na verdade, até se as pessoas morrem, você tem que verificar se é verdade, se que Ficou aconteceu tão ou não. grave a situação das fake news, então, que até se desconfia até mesmo das verdades que já existem. Nossa, falando nisso, eu lembro, eu acho que foi no período da Copa de 2014. A primeira fake news que eu lembro foi o Tafarel. O Tafarel foi o goleiro da seleção. Hoje em dia ele é treinador dos goleiros da seleção. E eu lembro que saiu uma notícia em 2014 que ele tinha se acidentado e morrido no acidente de carro. Aí logo depois, tipo, saiu em vários sites isso. Eu acho que até mudou no Wikipedia, colocaram o falecimento dele. Aí teve que conferir vários sites pra ver se ele realmente tinha morrido. E no mesmo dia ele apareceu dando entrevista na Globo. É, foi muito legal, muito cômica essa parte. Ah, esse negócio de matar assim a pessoa errada já aconteceu muitas vezes, é uma fake news clássica. Sim, e gera muito alvoroço na mídia, né? Às vezes isso é usado pra gerar público e chamar atenção pro E foco. essa coisa, O ruim é assim, que hoje em dia. não, desculpa a interrupção Não, de novo, mas pode falar. Não, pode falar, pode falar. que nem isso também alimenta algumas dúvidas sobre alguns fatos que já ocorreram, tipo, e que alimenta teorias da conspiração, como por exemplo a morte de figuras, tipo como Michael Jackson, como Adolf Hitler, por exemplo, que essas tipo de fake news alimenta teorias da conspiração que faz com que esses caras estejam vivos até hoje, vamos dizer assim. Tem. Se tem a dúvida de algo que parece ser meio óbvio que talvez não seja E, possível não, acontecer. e nunca ouviu falar que o Alves não morreu. Mas foi isso, achei muito legal o papo. As histórias, cada um. Eu acho que cada um no Brasil já viveu, já vivenciou uma experiência com fake news e tem uma história engraçada. Algumas fake news ridículas aí que já viu nas redes e já recebeu pelos famosos grupos de WhatsApp. Mas é isso, você tem mais algum comentário, Bruno? Ah, não, eu acho que a gente pode encerrar por aqui. Eu acho que a discussão foi muito legal. Também eu gostaria de agradecer novamente ao convite. É sempre um bom ter um espaço assim para você poder realizar a discussão de ideias, para você poder expor opiniões, alguns fatos. E Conversar também, né? sim, sim, mais um agradecimento mesmo aí ao convite. Então é isso. Nos vemos no próximo episódio e tchau! Tchau, valeu, galera.